São 7h29, 7h30 já. E mais uma vez dando bom dia ao Arnaldo Neto, que está aqui conosco no Folha no Ar, primeira edição. E agora recebendo oficialmente, já está conosco aqui desde o início, ouviu todo o nosso papo, o Dr. Paulo Garcia. Paulo e Arnaldo, vamos começar com a seguinte ideia. Você estava me explicando a sua condição profissional, a sua profissão, né? E eu cheguei a dizer a você o seguinte: se há 40 anos atrás alguém chegasse numa roda de amigos e dissesse assim, eu sou especialista em marketing, todo mundo ia olhar e falar assim, especialista em quê? O quê? Que diabo de profissão é essa? São as profissões novas e isso acontece há milênios, né? Milênios. Né? Décadas e décadas sempre acontece. Você tem profissões novas por exigência do mercado, cria-se uma coisa e a sua profissão é muito interessante em relação a um livro que eu li alguns anos atrás, uns 18 anos atrás, um livro em inglês chamado na época The Physician. The Physician. E depois eu encontrei esse livro numa livraria lá em São Paulo, traduzido. Aí eu me surpreendi de ver que o título em português do livro era o físico. Quando physician, a tradução de physician é médico clínico geral. O inglês vai numa palavra só e em português são três. Médico clínico geral, que é o médico básico, né, que nos Estados Unidos é muito importante porque você chega num convênio de saúde, primeiro você tem que passar no physician, no médico, aí ele vai começando a pedir os exames e as consultas de especialistas e tal. E aí você lê o livro inteiro, um amigo meu leu o livro inteiro e falou assim, estou até agora procurando o diabo do físico no livro, não tem o físico. E você, no caso, talvez resolveria o problema do livro, entendeu? Porque você é físico médico. Isso aí. Bom dia, eu queria que você explicasse isso pra gente, para mim e pro Arnaldo primeiro, para que a gente possa, né, encaixar, não é isso, Arnaldo? Uma linha aqui de raciocínio no nosso papo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Arnaldo, bom dia, Marco Antônio. O físico médico, ele faz essa junção entre a parte tecnológica da medicina, que você necessita ter entendimentos não só a respeito de anatomia, fisiologia, então você precisa de algo mais apurado. Então, eles encontraram essa solução através da criação da profissão do físico médico. Então, ele vai associar a medicina, a alta tecnologia da medicina e a física. Entendeu? Então, eu tenho conceitos desde fisiologia, anatomia, mas também tive na faculdade física quântica. Entendeu? Para você conhecer. Que o médico normalmente não tem, né? E não tem isso associado. Porque o mundo está mudando, as transformações, as máquinas são mais modernas, então você necessita de profissionais capacitados em tecnologia também, né? Na medicina. Então eu sou formado na Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Botucatu. Esse curso já ocorre desde o ano 2000, então já tem 19 turmas formadas na Unesp, né? E depois de formar na Unesp, eu fui para o Instituto Nacional de Câncer fazer especialização em radioterapia, mas como físico médico, nem como físico e nem como médico. O físico médico, ele leva aquela ideia do Leonardo da Vinci, que ele não era médico, ele não era físico, ele era um pouco de tudo, né? Então ele que colocava as ideias, né, do cotidiano em prática, né? Essa é a ideia do físico médico. E vocês trabalham muito numa área muito difícil, muito trabalhosa, muito desgastante, estressante, Sim. Que é da pesquisa em termos de prevenção. A primeiro lugar, mas depois... É isso aí. Arnaldo, eu sei que o Arnaldo está com uma cara de curioso aqui. Arnaldo, vamos lá. Não, eu acho que eu vou ter que encaixar um pouco no que você estava pensando aí agora. A gente está no mês do Outubro Rosa, a gente fala muito dessa questão da prevenção, mas Campos também avançou muito, os hospitais de Campos, na questão do tratamento. Os equipamentos que hoje são usados aqui, como que funciona o tratamento em Campos, no setor de oncologia? Sobretudo, a gente identificou como
responsável do setor no Hospital Escolar Álvaro Alvim. Isso aí. O que a gente tem avançado nos últimos anos em relação ao tratamento de câncer em Campos? Olha, hoje eu posso dizer que Campos está preparado para tratar um paciente com câncer, entendeu? Hoje Campos tem maquinários que não tem nada, não deixa a desejar para um Instituto Nacional de Câncer, não deixa a desejar para um Albert Einstein, para um Sírio-Libanês. Então hoje o paciente não necessita sair mais de Campos para ter um tratamento de qualidade, entendeu? E essa saída, às vezes, doutor, é problemática. Dependendo do estágio, é problemática. Como a gente, quando coloca o paciente para sair da sua cidade, vamos falar assim, você já tem gastos públicos, ou seja, você tem problemas administrativos associados à administração, mas você também tem uns problemas assistenciais. Né? Do paciente também passa mal nesse trânsito de uma cidade para outra, né? Então, você conseguir trazer para a sua cidade algo que beneficie a população como um todo, eu acho que é essencial. Então, o Álvaro Alvim promoveu a construção do setor de radioterapia e nós viemos exercer a profissão aqui de muito bom gosto. Agora, os avanços nesse setor de tratamento, por exemplo, aqui a gente fazendo buscas aqui, até para preparar para a entrevista, eu achei matéria com você de 2016, falando sobre a chegada do acelerador linear. Quais os avanços que você vem acompanhando nesses tratamentos aqui em Campos? Olha, hoje nós temos tratados na clínica mais aproximadamente 2.500 pessoas tratadas, né? Então, hoje, Campos não tem fila de espera para radioterapia. Hoje você vai em grandes centros, você tem até 3 meses. Hoje nós não temos fila. E não atende só Campos, né? Não atende só Campos. Então nós temos uma estatística de mais aproximadamente 65% dos nossos pacientes são de outros municípios. Então Campos dá uma assistência para uma região, né? Mas uma referência na região. Nessa questão de equipamentos e de evolução científica, Campos sempre está acompanhando também, seja no setor privado como no setor público, ou num consorciado, como é o caso do Hospital Escola? Você demora um pouco para o setor público chegar junto com o setor privado, né? O setor público precisa, às vezes, de transformações nesse aspecto, de fazer uma associação do setor público e do setor privado. Porque uma coisa é você trazer a verba e colocar o setor em funcionamento, ou você traz a máquina para tratar o paciente, mas depois vem a manutenção dessa máquina. E a manutenção é muito cara. A manutenção no setor desse é muito, muito cara. Então, você precisa ter outros aspectos que fundamentam você viabilizar, né? Mas hoje Campos não tem nada a desejar e a gente também está instalando agora equipamento de bracterapia que vai tratar as mulheres, né? No caso de colo de útero, né? E endométrio. Então, a gente só está avançando cada vez mais no Sistema Único de Saúde em Campos, né? E outro detalhe que eu acho que você esqueceu de falar do deslocamento, às vezes, de um paciente, é o apoio da família, dos amigos, né? Com certeza. Porque você não consegue deslocar a família. Não. E esse carinho, esse calor humano que a família, os filhos, os avós, os pais dão ao paciente, fundamental. Aí quando ele chega na clínica, a gente tenta fazer a vez da família dele. Dar o acolhimento, dar o atendimento no horário correto, entendeu? Então, se é 8 horas a consulta dele com o médico, vai ser 8 horas a consulta dele com o médico. O paciente não tem que ser paciente nesse aspecto. Temos que ter de respeito. Ele tem que ter a dignidade mantida. Então, é isso que a gente prioriza no Hospital Escolar Álvaro Alvim. Eu acredito que a questão do assistencialismo, né? A assistência e o administrativo tem que caminhar junto. Então, para a gente fazer uma clínica em que a gente consiga acolher bem o nosso paciente, a gente fez com que o setor de radioterapia do Álvaro Alvim se tornasse uma família. Então, essa é a nossa missão, tornarmos uma família e acolher bem o nosso paciente, que ele não sinta tanto essa falta, né? O setor em si, ele não é um setor tradicionalíssimo, né? É até recente, foi agora de 2015. Isso aí. E é essa unidade, esse trabalho em conjunto aí que pode ser acreditado o sucesso do trabalho de vocês? Acredito que sim. Hoje, você fazer um apoio do setor privado e público juntos, acho que pode ser a fórmula do sucesso para muitos municípios, não só Campos, né?
entendeu? Que necessitam de verbas. Você mesmo está falando agora há pouco dos royalties do petróleo. Não podemos viver apenas dos royalties do petróleo. Temos que ter outras fórmulas, temos que nos reinventar. Então, acho que é isso que o Álvaro Alvim está tentando, nesse momento, fazer e está conseguindo agradar bastante a população de Campos. Né? Agora, pode não ser diretamente sua área, mas você convive, estou falando que não seja, pode não ser, mas você convive muito com essa questão. Nós estamos vivendo agora o mês de outubro, né, que é o mês do Outubro Rosa, uma questão de prevenção, sobretudo ao câncer de mama. Vem daqui a pouco novembro azul, sobre o câncer de próstata. O brasileiro, de maneira geral, e aí trazendo a gente para Campos, que é uma cidade mais, digamos que tradicionalista, né? Muita gente ainda não acompanha o desenvolvimento de certa forma, tem certo receio de ir ao médico, sobretudo as localidades mais distantes da área central. Nós estamos falando do maior município territorial do estado. As pessoas têm ainda esse receio dessa medicina preventiva, de buscar tratamento antes, ou saber se há algum indício de alguma doença, porque o tratamento com antecedência tem maior chance de ser resolutivo. Existe em Campos muito isso, na sua visão? Olha, eu acho que não só em Campos, acho que o Brasil está passando por um momento de transformação, né? Hoje você tem muito acesso à informação, mas a informação ela tem que ser trabalhada para virar conhecimento, né? Você às vezes só pega a informação, é um conjunto de dados, e você não consegue tirar uma solução daquilo, entendeu? Então cabe a nós, como nós estamos fazendo aqui hoje, pegar essas informações que são jogadas, vá lá, faça a mamografia, né? Coloca algumas informações, mas trazer para a população o significado de fazer essa mamografia. Vamos dar um exemplo. Uma mulher antes dos 50 anos, ela vai fazer uma mamografia? Pode fazer. Só que ela fazendo essa mamografia, como a mama dela é muito densa, ou seja, a mama dela tem uma quantidade de gordura, né, e de tecido, né, vamos falar assim, de músculo e tudo mais, que você não consegue detectar tão bem o câncer, né, um nódulo ali. Então, você fazer antes dos 50 anos, às vezes, não vai ter um benefício para essa mulher. Ou seja, às vezes você vai ter... A não ser que você já tenha aquele histórico familiar, que, como eu falamos... Vou comentar, vou chegar nesse ponto também. E aí você pega uma mama muito densa, você vai fazer uma mamografia, você pode dar um falso negativo, ou você pode ter um falso positivo. Entendeu? Então, a mulher, às vezes, pode passar por um procedimento desnecessário. Entendeu? E, às vezes, também, você pode detectar e ele pode ser indolente. Esse câncer, ou seja, não é um câncer, um câncer que foi detectado, mas não vai causar a morte dessa mulher. E às vezes você provoca um sobretratamento nessa. Agora, você tem fatores de risco? Sim. Fatores de risco vão estar associados a histórico familiar? Sim. Então hoje existem técnicas para detecção genética, né? Então BRCA1, BRCA2, você pode detectar isso precocemente se for genético. Entendeu? E aí você ir ao seu médico e ver qual a melhor estratégia a ser seguida. Basicamente, o que você está falando, que ficou na mídia muito forte, foi o caso da Angelina Jolie. Isso aí. Que por problemas com a mãe, que faleceu jovem ainda com câncer de mama, ela fez aquela retirada. Isso. A mastectomia total. Preventiva. Ou seja, ela chegou e fez algo que não é fácil para muitas mulheres tomar essa decisão, né? Porque cabelo para uma mulher e a questão da mama é muito forte na questão estética do ego, né? Tudo mais. Então ela tomou essa decisão que serviu, acho que, de modelo para muitas mulheres terem coragem de fazer também os mesmos procedimentos. Hoje nós temos técnicas para depois repor a mama, né, colocar um silicone. E vamos ter aqui até um cirurgião plástico especialista falando sobre isso, sobre a facilidade que hoje já existe. Hoje com tecnologia, com o avanço na medicina, como você estava comentando, Arnaldo, é muito diferente você lidar com o câncer. Hoje não tem. Antigamente a gente falava câncer, falava aquela doença, né? Aí eu ia falar isso. Isso já foi eu acho que já foi o primeiro grande passo. As pessoas parar de ele está com aquela doença. Isso. Gente, vamos encarar de frente. Né? Encarar de frente dizem que o viciado só começa a se tratar e se curar quando ele admite que é viciado. Isso aí. Em qualquer coisa. Em bebida, né? E aí até interessante, às vezes eu tenho um bate-papo com um oncologista também aqui, né?
nessa semana, ele vai trazer essa ideia também das questões psicológicas com o paciente que está tratando o câncer, né? De fazer justamente a aceitação, dele sair daquela doença, né? Então, qualquer detecção de um carocinho na mama, vermelhidão na pele, né? O bico do peito retraído, o mamilo, né? Retraído, procure um médico, né? O mais urgente possível. Mas também não vamos esquecer a prevenção, né? Então, hoje em dia, os hábitos também estão um pouquinho mudados. A gente tem muito industrializado e a gente acaba não comentando desses fatores que estão associados, que são os fatores ambientais, onde você vive. Às vezes, quando a pessoa fala assim para mim, mas a minha mãe teve, eu também vou ter. Olha, não sei, você viveu muito com a sua mãe? Também tem, a gente tem que ver, viveu muito com a sua mãe? Porque você, às vezes, teve os mesmos hábitos da sua mãe. E, às vezes, você acaba levando isso para a fase adulta. Então, você tem o hábito saudável, ele também pode comprometer a pessoa. Não comprometer a pessoa, no caso, né? Então, se alimente bem, não perca muito peso, não suba muito de peso, tem que se manter. É oscilação. Não, a bebida alcoólica, a partir de 14 gramas de álcool, a gente já provoca um aumento da probabilidade de ter um câncer. Peraí, 14 gramas significa o quê? Isso é importante saber. 14 gramas quanto de copo? Olha, a gente vai falar aí... a gente vai falar aí, depende da concentração do que você está bebendo, né? Claro. 5%, 6%, a gente vai entender. Mas a partir do momento que você tomou a sua primeira cervejinha, a sua primeira garrafinha lá, o seu 600 ml que seja, você já está aumentando suas chances de ter um câncer. A pessoa fala assim, mas assim não é vida, né? Mas acho que a gente tem que fazer o equilíbrio, né? Vai deixar de beber a cervejinha? Não. Mas também vai tomar um porre todos os dias, né? Então também a gente tem que cuidar, né? Aí no dia seguinte, aí não tem ninguém que vai te dar emprego. Você não vai ter dinheiro para tomar porra todo dia. Agora, essa questão da medicina preventiva, nesses momentos da medicina preventiva, mas nesses momentos como o Outubro Rosa, por exemplo, aumenta muito, leva-se, até o Dr. Ábido estava falando sobre isso quando esteve aqui, levar o atendimento mais próximo à comunidade. Por exemplo, um caminhão de mamografia, esses equipados, esses caminhões equipados, para fazer mamografia, que ele vai até os bairros para tentar atender o maior número de mulheres. Isso tem resolutividade acontecendo de ano a ano nessas campanhas? É uma forma de auxiliar, pelo menos para desafogar as filas à espera para esses exames? Eu acho incrível isso. Acho que é importante isso, levar, personalizar, né? Ou seja, você levar até a população, tornar mais fácil o acesso da população, né? Existem alguns municípios que já têm tomografia móvel. Por que não levar a mamografia? Isso é de utilidade pública, né? A gente tem que mudar, a gente tem que se encaixar o perfil do cliente. Nem Campos, um município enorme como esse aqui, precisa que tem algumas localidades que fica também difícil o acesso da população até o local de exame. Então leve até a população. Acho que isso é essencial para a detecção precoce. Doutor, eu queria colocar uma pergunta para o próximo bloco, nós vamos fazer um intervalo agora, mas uma pergunta do nosso ouvinte, Viviane Gomes Mata. Por que alguns campistas preferem fazer a radioterapia em Itaperuna? Essa é uma pergunta da nosso ouvinte e quando voltarmos do bloco a gente vai saber se isso é real, se isso realmente acontece e por quê. Ou pelo menos na sua opinião. Nós vamos a um pequeno intervalo, Folha no Ar, primeira edição volta daqui a pouquinho. Quando se pensa em exames laboratoriais,